Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 51. Eu quero pensar com vocês sobre o tema A Volta por Cima. Salmo 51, A Volta por Cima. Ao regente do coral, Salmo de Davi, sobre a ocasião em que o profeta Natã veio falar com Davi após o adultério com Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Apaga as manchas de minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes e é justo teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco que a neve, devolve-me a alegria e a felicidade, tu me quebraste. Agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para meus pecados, remove as manchas de minha culpa, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme, não me expulses de tua presença e não retires de mim teu Espírito Santo. Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus de minha salvação. Então com alegria anunciarei tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos, o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajuda, reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Deus perdoa pecados, mas nem sempre prescreve as consequências. Deus perdoa pecados, mas nem sempre prescreve as consequências. Foi o que nós dissemos semana passada. Pecados deixam sequelas, mas mesmo os nossos pecados, todas as coisas, de fato, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, disse-nos Paulo em Romanos 8, 28. Foi isso que nós começamos a aprender na última mensagem sobre o Salmo 51. Nós estávamos estudando sobre o caminho para a superação. E a primeira coisa que nós dissemos foi que o caminho para a superação passa, primeira e inegociavelmente, pela confissão da seriedade do pecado. O pecado é coisa séria e precisa ser confessado. Davi, o homem segundo o coração de Deus, após o seu pecado, voltou-se quebrantado e arrependido para Deus. Por um tempo, ele tentou acobertar o pecado, até que não suportou mais e volta-se em quebrantamento, com arrependimento para Deus. E ele se volta para Deus, como diz o versículo 1 do Salmo, baseando-se no amor de Deus, na compaixão de Deus, na misericórdia de Deus. Depois ele clama por perdão. Ele pede que Deus limpe seu coração, purifique a sua vida. Versos 1, 2 e 7. Depois, Davi, do verso 3 ao verso 6, Davi confessa a seriedade do pecado. Nós vimos semana passada as 5 maneiras singulares que Davi usou para se juntar ao profeta Natã, que havia confrontado o pecado dele, para se juntar a Deus, condenando o seu próprio pecado e confessando as profundezas da depravação do seu coração. E nós vimos que Davi disse que o pecado afetou ele por inteiro.
Seu pecado o perseguia, atormentava sua alma, seu corpo. O pecado foi contra a santidade de Deus, não tinha como Davi se justificar. Afinal, a sua propensão, sua predisposição para pecar sempre falava mais forte, não obstante tanta luz e graça divinas derramadas da parte de Deus no coração de Davi. Foi isso que ele confessou. A gente precisa aprender a confessar a seriedade do nosso pecado. Aprender a confessar a seriedade do pecado sem se justificar é o ponto de partida para a superação. Mas tem mais, e para dar a volta por cima, a gente precisa de algo mais. É preciso que a gente suplique por renovação, e também é preciso que a gente compreenda qual é o coração do nosso problema. Por que a gente peca? É o que a gente vai ver hoje de manhã. Primeira coisa que eu quero ver, suplique por renovação. Davi se voltou para Deus, Davi clamou por limpeza, por purificação, confessou a seriedade do pecado, mas Davi fez algo mais. Ele suplicou por renovação. Por que ele faz isso? O homem, segundo o coração de Deus, sabia que perdão e purificação, conquanto sejam fundamentais, não são o bastante para nos impedir de continuar pecando. Por que às vezes a gente tem dificuldade de perdoar de novo e de novo pessoas que pecam contra nós e sempre pedem-nos perdão? Porque a gente tem lá no fundo da mente, do coração, a sensação, tá, eu vou perdoá-lo, eu vou perdoá-la, mas ele vai fazer de novo. Ela vai pecar de novo. Não é assim? Então a gente sabe, por experiência própria, que não basta perdão e purificação. Perdão e purificação são imprescindíveis. É isso que nos leva à presença de Deus. A cruz de Cristo, o perdão, a purificação pelo sangue de Jesus. Mas, para nossa santificação, a gente precisa da renovação do Espírito. Davi tinha consciência disso. Davi sabia que precisava de mais. Davi sabia que precisava de graça sobre graça sobre graça. Graça para perdoá-lo, graça para purificá-lo, graça para renová-lo. Davi precisava de perdão, de purificação e de poder para a sua renovação. Então ele suplica. Ele aplica o seu coração em busca de mudança, e aí ele pede por renovação. E eis a primeira lição que nós extraímos nesta manhã. Pessoas perdoadas, elas vivem comprometidas em serem transformadas por Deus. É isso que Davi nos mostra. O Filho de Deus, a Filha de Deus, quem de fato experimentou do perdão de Deus, não se contenta em continuar pecando. Entristece-se. Busca de novo e de novo perdão, purificação e poder para renovação, para não pecar de novo. O adúltero, como Davi, o assassino, como Davi, o mentiroso, como Davi, o abusador, como Davi, enfim, todos nós, pecadores, perdoados, devemos odiar o que um dia nos escravizou. Devemos colocar o rosto no pó até conseguirmos obter por completo a transformação que Deus é capaz de produzir em nós. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 6 e veja comigo o que Paulo fala sobre os membros de uma igreja. 1 Coríntios 6, de 9 a 11. E Paulo, com o mesmo espírito de Davi, está mostrando para nós que quem foi perdoado e purificado, não se contenta com perdão e purificação, deseja poder para renovação, para superação do pecado. E por isso Paulo escreve o que escreveu aqui, 1 Coríntios 6, 9 a 11, diz assim: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem,
Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, estes não herdarão o reino de Deus. E olha o que Paulo diz: alguns de vocês eram assim. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Vocês foram assim, não são mais assim, não podem mais viver como viveram. Davi suplica pedindo que Deus renove sua alegria em Deus. Volte-se agora para o Salmo 51, a partir do verso 8, e veja como Davi suplica por renovação. Ele quer que Deus renove a alegria em Deus. Davi quer que Deus reforce o coração dele com graça. E Davi quer que Deus reafirme a salvação dele. Por que Davi quer tudo isso? Porque Davi entende que para ele não continuar pecando, ele precisa de tudo isso. Davi diz: Deus, o Senhor me perdoa, o Senhor me purifica, por causa do seu amor, da sua compaixão, da sua misericórdia, mas entregue a mim mesmo, eu continuarei pecando. Então, Deus, renova em mim sua alegria, reforça o meu coração com graça, reafirma no meu coração a tua salvação, e que tudo isso me dê poder para eu não continuar pecando. Ouça o que ele diz, verso 8. Devolve-me a alegria. Olha o que ele diz no verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Olha o que ele diz no verso 12: restaura em mim a alegria da tua salvação. O que Davi está pedindo? Davi está pedindo renovo de alegria, reforço de graça, reafirmação de quem ele é, um salvo por Deus. Davi estava pedindo: Deus, sustenta-me com alegria inabalável. Deus, sustenta-me com graça irresistível. Deus, sustenta-me com a certeza indestrutível da sua salvação. Deus, eu preciso que o Senhor me renove, me reforce e me reviva. Do contrário, eu continuarei pecando. Davi está nos ensinando como é que um crente batalha pela sua fé. Crente, não se contente com o perdão de Deus, por mais fundamental que ele seja. Não se conforme com a purificação que Deus nos dá pelo sangue, por mais que isso seja fundamental. Eu e você precisamos de poder. Poder para renovar o coração e a vida e a alma e os desejos e os sentimentos e as emoções e as inclinações pecaminosas. E como nós devemos fazer isso? Davi mostra. Deus, devolve-me a alegria, a felicidade. Deus, tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados, remove as manchas da minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme, que não fique oscilando para lá e para cá no pecado. Não me expulses da tua presença, não retires de mim teu Santo Espírito, restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. A gente devia orar isso todo dia, toda hora, do amanhecer ao anoitecer. Deus, se o Senhor não me tornar disposto a te obedecer, eu vou obedecer os desejos pecaminosos do meu coração. É assim que você ora, crente? Como é que você ora? Como é que você batalha pela sua fé? Davi está dizendo, nós precisamos suplicar: Deus,
renova-me. Devolve-me a alegria, cria em mim um coração puro, restaura a alegria, torna-me disposto a te obedecer. Eu quero disposição, desejo, alegria em te obedecer. Me dá isso, Senhor. Se o Senhor não me der isso, eu viverei entregue aos prazeres do meu pecado. Percebe como é que um crente luta? Sabe por que nós somos tão fracos na vida cristã? Porque a gente é ingênuo bastante para achar que para o crente basta perdão. Não nos basta o perdão. O perdão é fundamental. O perdão nos leva à presença de Deus. A purificação nos torna diante de Deus justos. Mas há aquele que não prova a sua salvação pela sua santificação. E a santificação só é possível por causa do poder do renovo constante de Deus em nossas almas. Crente, não se contente com nada menos do que isso. Porque aqueles que não lutam, assim como Davi está lutando aqui, na verdade estão dando provas de que nunca de fato receberam perdão e purificação. Porque perdão e purificação vêm acompanhados com o desejo por renovação. Então você diz, um dia eu levantei a mão na igreja, atendi um apelo do pastor, fui batizado na infância, cresci na igreja, mas você não se vê batalhando contra o pecado. Me perdoe, eu te digo com todo carinho, questione sua salvação. Porque perdão e purificação sempre vêm acompanhados do desejo por renovação, por poder de Deus para santificação, para mudança de vida. Leia o Novo Testamento, leia as cartas de Paulo, leia Hebreus, e veja como a advertência é constante sobre a necessidade que nós temos de orar como Davi: renova-me, reforça-me, reaviva-me. Davi quer renovação. Sem a renovação diária do Senhor, mesmo perdoados e purificados, a gente não consegue perseverar para a salvação. Então, quando você pede perdão a alguém, a pessoa vira para você e diz: olha, eu já estou cansado de te perdoar. Sua resposta sincera deverá ser: é verdade. Entregue a mim mesmo, eu continuarei pecando contra você. Mas eu te peço que se una a mim em oração, suplicando a Deus que me dê a graça, o poder, para eu não perseverar no pecado. Eu não quero mais isso. Ore comigo, junte-se a mim e ore comigo como Davi ora pela vida dele. Devolve-me a alegria, eu quero a felicidade da salvação. Cria em mim um coração puro, um espírito firme. Restaura em mim a alegria da salvação. Torna-me disposto a te obedecer. Junte-se a mim, ore comigo, é isso que eu quero essa renovação. Igreja, assim são os crentes. Eu fico tão triste quando eu olho para a igreja de Cristo e observo que a gente se contentou com uma mediocridade cristã que só revela a necessidade que a maioria dos crentes, de fato, precisa de salvação. Porque a salvação genuína, bíblica, verdadeira, ela sempre virá acompanhada de inconformação. Inconformação com o nosso estado de letargia, de frieza espiritual, de falta de alegria em Deus, de falta de apetite em Deus. E aí você diz: Deus, eu não posso viver assim, eu não posso vibrar mais com um gol do Brasil do que com João 3,16. Eu não posso. Deus, o que está acontecendo comigo? Deus, renova-me, reforça-me, reaviva-me. É assim que você ora, crente. Davi nos ensina que nós precisamos de renovação da alegria da salvação, de reforços da graça de Deus a cada instante, reanimando a alma. Precisamos de reavivamento constante para que a alma e o corpo não se sucumbam à tentação. Somente assim, por Deus, pela graça de Deus, é que a gente
é capaz de superar o pecado pelo poder do Espírito Santo. Portanto, eu te digo, suplique por renovação. Não pare. A outra coisa, reconheça o coração do problema. Essa é a outra lição que a gente pode aprender nessa oração de arrependimento de Davi. Nesse caminho de Davi para a superação, nessa busca de Davi em dar a volta por cima do pecado e das consequências do pecado na vida dele. A segunda coisa que ele ensina é que o coração do problema é sempre o problema do coração. O coração do problema, de qualquer um dos nossos problemas, o coração dos nossos problemas, o coração do problema é o problema do coração. Em outras palavras, a causa de todos os problemas é a pecaminosidade do nosso coração. Todo pecado nasce do coração. Jesus disse isso. E se você acredita em Jesus, você tem que parar de se justificar, de mimimi, de dizer eu agi assim porque ele fez aquilo, eu fiz assado porque ele me obrigou a fazer aquilo outro, afinal de contas eu vivo sob pressão. Parar de mimimi e ouvir o que Jesus diz. Nossos atos pecaminosos brotam de uma única fonte, o coração. Marcos capítulo 7, de 21 a 23, Jesus diz assim: do coração das pessoas, do coração de cada um de nós, vêm maus pensamentos, imoralidade sexual. Veja que maus pensamentos foi o que Davi nutriu lá atrás, antes de se apropriar da mulher alheia. Maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, ele roubou a mulher do outro, homicídio, ele planejou a morte de Urias, adultério, ele adulterou com Batseba, cobiça, ele cobiçou Batseba, perversidade, ele foi perverso, engano, ele enganou, paixões carnais ele teve, inveja ele teve, calúnias, orgulho, insensatez, todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro, vêm do nosso coração, são elas que nos contaminam, disse Jesus. Você acredita nisso? Não vem da Rede Globo, não vem do diabo, não vem do mundo, vem do seu coração, do meu coração, vem dos nossos maus pensamentos, da nossa imoralidade sexual, isso tudo vem dessa nossa inclinação para o pecado. Dito isso, e aqui eu vou dizer algo que pode ser surpreendente para você, talvez você nunca tenha notado isso. Dito isso, volte para o Salmo 51 e observe uma coisa. Não é surpreendente que em lugar nenhum do Salmo 51, Davi pedindo restauração para o seu pecado, Davi em momento nenhum ora diretamente sobre sexo ou tentação sexual. Afinal de contas, tudo começou com sexo, não foi? Tentação sexual. Davi se viu atraído por Batseba. Isso levou ele ao abuso de poder, à mentira, ao engano, à manipulação, ao adultério, ao assassinato. Foi ou não foi? Parece que não. Parece que a fonte de tudo isso não foi o sexo em si. Até porque você vai ler o Salmo de ponta a ponta, vai reler e você vai ver que Davi não ora sobre nada disso. Nem sequer ele menciona adultério, sexo. Gente, Sigmund Freud pode achar que todos os nossos problemas começam com sexo. Mas Davi, falando, inspirado por Deus, não vê as coisas dessa forma. Davi sabe que a causa de todos os nossos problemas é o coração. Se tudo começou, Davi, e aqui eu converso com Davi e pergunto, Davi,
Se tudo começou com imoralidade sexual, por que você não está pedindo por pureza sexual? Davi, por que você não está pedindo que Deus envie para você pessoas para quem você possa prestar contas de seu coração tentado ao sexo oposto? Por que, Davi, que você não ora por isso? Davi, por que você não faz como Jó? Por que você não pede a Deus olhos para você não colocar seus olhos sobre a virgem, sobre a mulher? Jó orou assim, por que você não ora assim? Davi, se o seu problema foi o pecado com Batseba, por que você não está pedindo por pensamentos purificados, livres de tentações sexuais? E aqui eu digo para você que luta com a pornografia. Davi está te ensinando como é que você ora. A razão pela qual Davi não ora pedindo nada disso, é porque Davi sabe que pecado sexual é apenas um sintoma, não é a doença. Qualquer um de nossos pecados são apenas sintomas. A doença é outra, o problema é mais profundo. Então, qual é o problema, Davi? Se você observar pelo que Davi ora, você vai descobrir qual é o problema. Qual é o coração do problema. Davi está nos dizendo que a pessoa só dá lugar ao pecado sexual, ao abuso de poder, ao abuso sexual, à mentira, ao assassinato, enfim, a pessoa só dá lugar ao pecado por uma razão. Ela não tem a plenitude da alegria e do regozijo em Cristo no coração. Quando o espírito das pessoas, quando a alma das pessoas não está firme na alegria de Deus, quando a alma e o coração das pessoas não estão ancorados, estabelecidos na alegria do Senhor, elas vacilam. Por isso que Neemias vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor no coração é a nossa força contra o pecado. As pessoas são seduzidas, as pessoas cedem, as pessoas caem, porque o coração delas não está satisfeito ou alegre em Deus. O coração do problema é o problema do nosso coração insatisfeito, infeliz em Deus. Gente, quando Deus não tem o lugar de primazia nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, quando Cristo não é a primazia, quando Ele não é o tesouro da nossa alma, quando Cristo não é a alegria do nosso coração, sabe o que acontece? A gente vai atrás de outras alegrias. A gente se lambuza com o pecado. Davi enxergou esse problema em si mesmo e ele quer que a gente enxergue esse mesmo problema. Davi está mostrando, pela maneira como ele orou, qual é a sua real necessidade. Você que luta contra o pecado sexual, a avareza, a ira, a destemperança, alcoolismo, drogas, dê nome ao seu pecado. Davi está te dizendo, isso tudo é só um sintoma. O problema maior do seu pecado é que você quebra o primeiro mandamento. Você não ama o Senhor teu Deus de todo o coração. E quando nós não o amamos de todo o coração, e um tipo de amor que produz em nós alegria no Deus que amamos, no Cristo que amamos, quando nós não temos essa alegria plena, e todas as vezes que não temos essa alegria plena nele, nós vamos buscar alegria noutra coisa, noutro lugar, noutro ambiente, noutro casamento, noutro relacionamento, noutro clique na internet, noutro pecado. Eu quero a alegria que só Deus pode dar. Por isso que Davi não pede para Deus livrá-lo dos pecados. Davi pede, Deus, eu quero que o Senhor resolva o problema dos meus pecados.
E Davi diz: quando eu olho para a minha vida, eu descubro que o problema dos meus pecados é o meu coração que perdeu a alegria no Senhor. Agora, dito isso, leia de novo a partir do verso 8 comigo, Salmo 51, 8. Nenhuma palavra no Salmo é sobre sexo, mentira, assassinato, abuso, nenhuma palavra sobre pecados. Ele pediu perdão pelo pecado, mas agora ele mostra qual é o pecado. E o pecado é a ausência daquilo que ele tanto pede a Deus. E a primeira coisa que ele pede, verso 8, devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Aí alguém poderia dizer, mas isso foi a consequência do pecado dele. Ah é? Continua lendo, verso 10. Verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. O que significa um coração puro aqui nesse caso? Um coração puro, Deus, é um coração só seu. Um coração puro é um coração só de Deus. Um coração santificado é um coração separado, reservado só para Deus, cuja alegria máxima é Deus. Não há outra alegria em disputa nesse coração, ele é puro, ele é só de Deus. E Davi está dizendo, o dia que eu tiver um coração puro, só teu, eu não vou querer outras alegrias. Eu não vou querer a alegria do pecado. E aí ele diz, Deus, renova dentro de mim um espírito firme, um espírito inabalável face aos outros prazeres encantadores desse mundo. Eu quero um espírito firme que não oscile, que não vacile, que não se perturbe diante das tentações prazerosas do pecado neste mundo. Está vendo? Davi reconhece que o coração do problema é o problema do coração dele. Por isso ele diz, Deus, eu posso até fazer um voto de não olhar para outra mulher. Eu posso até fechar os olhos. Mas se o Senhor não agir aqui dentro, nesse coração, mesmo com olhos fechados, eu vou imaginar o que eu não devo. Davi quer um espírito firme, Davi quer um coração puro, Davi quer um coração que exulte outra vez, um coração alegre. E o verso 12, restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Eu não quero te obedecer por obrigação, eu quero te obedecer por prazer, com disposição. Sabe aquele acordar em dias de férias? Você acorda tranquilo. Ah, pastor, mas é meio-dia, né? Sim, tudo bem, mas você acorda. Você acorda alegre e fala, eu vou viajar. É gozado? Samuel outro dia falou assim, acordei 6h20 sem despertador, era dia de semana e ele não tinha que ir para a aula. Aí a Cris brincou, falou assim, mas você não acorda assim, fim de semana? Eu falei assim, é diferente. O nosso coração disposto a acordar, sabe esse tipo de coração que faz sem obrigação, é prazeroso. Ninguém precisa mandar uma criança comer pudim. Ninguém precisa mandar uma criança encher a boca com um sonho de valsa, mas apresenta para ela um saco de brócolis para você ver. Por quê? De onde vem isso? Da disposição pelo açúcar, a delícia. E Davi diz, Deus, sabe por que eu fiz o que eu fiz com Batseba? Sabe por que eu matei Urias? Porque meu espírito é instável. Ora quer o que o Senhor ama, ora quer o que o pecado quer. Ó Deus, o meu coração não se exulta no Senhor, não se alegra no Senhor, não tem disposição. Senhor, me dê isso de volta. Meu povo, nós temos aqui nestas palavras da oração de Davi uma profunda sabedoria para a gente aprender. Um coração alegre,
um coração satisfeito em Deus, um coração puro, exclusivamente de Deus, um coração firme e inabalável em sua alegria em Deus, um coração alegremente disposto a obedecer a Deus, dificilmente produzirá obras da carne. Davi reconheceu que o coração do problema é o problema do coração. Sem a alegria, gente, e sem a satisfação de Cristo na alma, os nossos próprios desejos, como diz Tiago 1, 14 e 15, os nossos desejos vão nos seduzir, vão nos arrastar para o pecado e vão gerar em nós morte. É por isso que Davi segue orando. Continue lendo, verso 12, Salmo 51, 12, de 12 a 15, ele diz: restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes. Sabe por que a gente não evangeliza? Não é porque a igreja não tem programa de evangelização. Davi diz aqui, se eu não tiver a alegria da salvação, se eu não tiver disposição para te obedecer, eu vou parar de ensinar aos rebeldes os teus caminhos, eu vou parar de chamar o pecador ao arrependimento. O coração dos nossos problemas é o problema do coração sem alegria em Deus. E aí ele diz, verso 14, perdoa-me por ter derramado sangue. Aí agora ele volta ao pecado dele, quando matou Urias. Mas veja que ele linka esse pecado dele com o que ele acabou de dizer no verso 12. Senhor, perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus de minha salvação. Então, perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus de minha salvação. Então, com alegria anunciarei tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. E como é que Deus abre os nossos lábios? Enchendo-nos da alegria do Senhor. Por isso que não adianta um dirigente de louvor chegar na frente da igreja e falar assim, poxa, vamos cantar, vocês estão cantando fraquinho. Você pode até estimular, de alguma forma, algum tipo de expressão. Mas uma igreja verdadeiramente alegre em Deus, ao ouvir o primeiro acorde do cântico ou do hino, ela explode em alegria. Porque a forma de Deus abrir nossos lábios, a forma de cantarmos o louvor, não é com manipulação de quem dirige culto. É a alegria na alma. Então Davi quer se alegrar em Deus, quer se alegrar na salvação, no perdão que ele recebeu, ele diz isso no verso 12. Davi quer louvar de forma irreprimível, ele disse no verso 15. Ele quer ter a alegria de volta para falar do amor de Deus às pessoas, versos 13 e 14. E ele quer voltar a ser usado por Deus. Por pior que tenha sido o seu pecado, você pode voltar sim a ser usado por Deus, desde que você confesse o seu pecado, arrependido, peça o perdão, a purificação e busque em Deus renovação. Davi quer isso. Renovação esta que vem produzir em nós alegria em Deus. Davi sabe que alegre em Deus, ele vai vencer a tentação dele. Alegre em Deus, ele vai cantar com exultação. Alegre em Deus, ele vai viver para anunciar a tão grande salvação do Senhor. Alegre em Deus, ele supera o poder do pecado em sua vida. Você quer vencer o pecado na sua vida? Você quer dar a volta por cima? Reconheça que o coração do problema é o problema do seu coração, insatisfeito em Deus. Desligue sim a internet. Pare sim de trilhar o caminho do pecado, mas busque em Deus uma maneira de alegrar de novo seu coração. Lendo a Bíblia, ouvindo bons sermões, lendo bons livros cristãos, biografias cristãs, busque uma forma de Deus encantar seu coração de novo.
Davi nos ensina a reconhecer o coração do problema, um coração que perdeu a alegria de Deus na salvação, nos louvores, um coração que não fala mais de Jesus, um coração que em vez de estar lá na guerra, está no terraço da sua casa olhando a mulher do outro. Foi isso que Davi fez. Não tinha alegria mais. E semana que vem, quarta-feira agora, Deus permitindo, a gente vai ver os versos finais desse salmo. E você vai ver comigo, Deus permitindo, o que Davi aprendeu sobre as consequências do pecado dele. Então, quarta-feira, Deus permitindo, a gente finaliza o Salmo 51, eu te convido a vir. Mas agora eu quero te dizer, concluindo, a volta por cima do pecado, por cima das consequências do pecado, passa pela confissão da seriedade do seu pecado. Pare de se justificar, pare de apontar o dedo para os outros. Diga, Deus, por que eu me sinto assim? Por que eu tenho tanta raiva? Por que eu tenho tanta ira? Deus, por que eu sou tão propenso a isso ou aquilo? Deus, confesse isso. Reconheça que o seu problema é falta de alegria em Deus e busque alegria em Deus. Suplique por renovação. E minha oração é que Deus te abençoe e te ajude a dar a volta por cima. Que Deus te renove. Então, quarta-feira, Deus permitindo, concluiremos o Salmo e vamos falar da alegria do coração quebrantado. E de como a volta por cima fez Davi enxergar a mão de Deus, transformando o mal do pecado dele em bem. Então, como Deus fez Davi enxergar que o mal e as consequências do pecado dele, Deus transformou tudo em bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ó Deus, em nome de Jesus, quão profunda é tua palavra. E como nós precisamos dela para viver. Ela é a nossa vida. Ela não é para nós coisa vã, é a nossa vida, tua palavra. Foi assim que Moisés disse. Dá-nos amor pela palavra. Dá-nos a alegria do Senhor. Faça-nos olhar para essa palavra e enxergar a beleza de Cristo, da glória de Deus no rosto de Cristo. E que essa glória de Cristo produza em nós, que essa beleza de Jesus, da pessoa, das atitudes, da obra de Jesus, que essa beleza encante e encha o nosso coração de alegria. Oramos em nome de Jesus. Amém.